Fala galera, bom dia. Vamos lá para mais uma semana. Aí hoje é dia 9 de maio já. Nossa, já, né? Semana que vem já começa. Estamos chegando cada vez mais perto, mano. Segunda-feira às 20 horas, não se esqueçam. Ainda quem não comprou, quem não adquiriu, quem não tem acesso, dá tempo ainda, tá? Ainda dá tempo. O link tá na descrição do vídeo aí para você fazer parte da nossa tribo ali. Então vamos lá, começando mais uma semana um pouco mais lenta. Os mercados estão mais negativos agora pela manhã. Mas lentas em que sentido? A gente não tem muito guia essa semana. Guia é o que move os mercados. Sexta-feira a gente saiu o payroll, e o payroll foi relativamente bom, um pouquinho acima do que era esperado, porém, ganho médio por salário, né, o ganho por hora trabalhada do cidadão americano, do trabalhador americano, saiu um pouquinho abaixo do que era esperado. Mesmo assim, continua forte, né? A criação de novas vagas de emprego nos Estados Unidos continua forte, vindo bem em linha no que o Powell fala, né? O presidente do Banco Central. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. O índice dólar, esse aqui é o SDX ou DXY, como vocês conhecem. Ele continua subindo mesmo com esses dados de emprego aí bem fortes e esses títulos aqui, ó, de 10, 20, 30 anos disparando lá na sexta-feira também. Todos eles já passaram da casa dos 3%. O de 20 anos já está 3,5%. O de 10 anos aqui, 3,2%. Hoje continuam subindo aqui, ó, o de 30 anos, 2%. E 1,4% de 10 anos. E isso aqui acabou dando uma pressionada nos índices na sexta-feira. E os índices acabaram caindo bastante, né? E o índice dólar que está aqui na tela, ele está aqui, ó, esse verdinho bem pequenininho. Eu sei que está pequenininho aí, porque a gente está olhando aqui o gráfico semanal. Então a gente consegue ver aqui, ó, 1982, o dólar lá em cima, depois derreteu aqui, né, caiu bastante. Aqui também, ó, bolha de .com, né, a crise de 2001 também, o dólar estava lá em cima, e depois vem caindo, mas agora ele vem subindo. E essa aqui, este pico aqui, agora é a mais alta dos últimos 20 anos. Né? Então a última vez que ele chegou neste nível aqui foi em 2016, porém já passou desse pico. Então esse aqui já era. E agora estamos na casa aqui de 2002, ó. Lá pós-bolha.com. Então esse é o ponto mais alto aí do índice dólar, né? Que é aquele índice, aquela cesta em relação a 6 moedas lá. Então já ultrapassou esse ponto aqui e continua subindo, ó. Gráfico semanal nós estamos, né? Vamos aumentar o zoom. Para quem entende um pouco de candles, análise técnica e tal, já bate o olho aqui e já vê que ele tá aparentemente perdendo força, né? Começa a dar sinais de que está perdendo força, mas o dólar continua subindo. E se o Banco Central americano continuar subindo a taxa de juros do jeito que eles estão afirmando que vão fazer nas próximas reuniões, dependendo até serem mais agressivos, o bicho vai pegar, né? Porque o dólar vai continuar subindo e isso é fato. Então, sexta-feira, como eu acabei de falar, né, os títulos ali acabaram dando uma pressionada nos índices, caíram, né, Dow Jones acabou fechando ali 0,3 negativo, o S&P e Nasdaq também fecharam negativo. Reparem no VIX, que é aqui ó, VIX, que é o índice de volatilidade do S&P 500, ele estava bem alto aqui, agora na parte da manhã estava próximo de 10%, agora está 6,2%, mas continua alto e os índices continuam caindo. Ó, Dow Jones 1,3%, Nasdaq 2% em relação à abertura de ontem à noite, né? De domingo à noite. Então caindo bastante o pré-mercado aqui. Bolsas da Europa também caindo bastante hoje. Aparentemente mais um dia aí de dólar forte. Aqui ó, dólar forte, ó, dólar subindo, dólar canadense subindo. O neozelandês e o australiano caíram a noite inteira. E o dólar subiu. Já euro e a libra, ao contrário das outras moedas, caíram de noite, mas nas últimas 2, 3 horas, ó, estão subindo. Só as duas moedas estão subindo. E aí, a dúvida que vem, né, aquela pergunta que vem é, se o dólar passar a cair durante o dia, o euro e a libra que estão pressionando isso, ou, né, eles estão, esse movimento aqui do dólar neozelandês e do dólar australiano que estão atrasados? Isso é difícil de responder, a gente teria que pegar várias moedas ali para ver quem que está atrasado nesse sentido aqui, mas uma coisa é fato, como vocês viram ali, as bolsas da Europa caindo bastante e essas moedas aqui, ó, que estão
diferente um pouco das outras aqui, estão se distanciando um pouco das outras, mas até a parte da madrugada o dólar estava realmente forte, ó. Como a gente pode ver aqui, euro e libra caindo de acordo, né, com a movimentação de todas as moedas, o dólar que estava movimentando. As correlações acabaram mudando nas últimas 2, 3 horas só. Bom, e no decorrer do dia? Hoje é difícil de dizer, como sexta-feira, né, eu mostrei para vocês lá, mas aqui, ó, quando a gente vem para cá, aumentar o zoom aí para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar. Hoje, segunda-feira, saiu o balança comercial lá da China essa madrugada, mas o resto do dia não tem muita coisa que seja tão relevante assim. Tem discurso aqui de... Essa semana vai ser marcada por vários discursos de membros de bancos centrais, de Copom, de FONC e tal. Então tem, ó, discurso de membros do FONC aqui também tem, e por aí vai. Mas de dados econômicos não tem, né? Então o que tem que ficar de olho hoje? Tem que ficar de olho nesses títulos aqui, que se eles continuarem subindo, principalmente o de 10 anos, pode dar uma pressionada aí nos índices americanos. Porém, quando você olha para análise técnica, você fala, pô, reparem um movimento até curioso aqui que todas as moedas fizeram, ó. E no gráfico tá uma alta, depois uma queda e fez isso aqui, né? Uma alta, uma queda e depois continuou caindo. Os índices também, ó, acabaram acompanhando. Então, para quem fala de correlações, né? Acabaram fazendo todos os mesmos movimentos. Tanto esse aqui é o Nasdaq e esse aqui é o Dow Jones. Todos fazendo o mesmo movimento. Então, quando a gente olha aqui para análise técnica, análise gráfica, parece que falta alguma correção dessa queda toda aqui, né? Mas, ó, tá perdendo força e tal. Aparentemente, agora na parte da manhã, o que mostra, assim, que a gente tem um pouco de dólar fraco, esses índices subindo um pouco, mas no resto do dia é difícil afirmar, porque depois que abre o mercado à vista ali 10,5, como o futuro já tá caindo, 1%, 2%, alguns países até mais, o mercado à vista acaba se assustando um pouco também. Então, às vezes, nesse período aqui agora, continua subindo um pouco e depois, quando abrir o mercado à vista, 10h30, 11 horas, 11 e pouco, às vezes até meio-dia, né, a gente começa a ver movimentações mais fortes assim. Será que volta o dólar forte ainda? Eu, particularmente, eu acho mais difícil. Mas não é impossível acontecer. E o ouro aqui, mostrando um pouquinho do ouro, quando veio aqui, ó, gráfico semanal. Primeiro, eu lembro que teve um morning call que eu gravei, quando fechou este candle aqui na semana, eu até comentei com a galera, falei, ó, pode ser que o ouro já deu lá, né, seu topo, tentou romper a casa dos $2.000, não conseguiu, isso no gráfico semanal, e nas próximas semanas a gente pode ver o ouro mais para baixo. E foi isso que aconteceu, de fato o ouro caiu 11 mil pontos, né, 12 mil pontos, caiu bastante. Eu lembro que muita gente acabou vendo essa movimentação. E aí eu tava de olho neste candle aqui da semana passada. Da semana retrasada. Porque não é bem um martelo, mas é um candle que começa a mostrar uma reação assim, de compradores, né? Tanto neste aqui quanto neste aqui. E daí eu fiquei na expectativa de que de repente a gente poderia ter alguma reação do ouro, olhando pro gráfico só, né? Olhando só pro gráfico. Mas isso acabou não acontecendo. E tá aqui, ó. Esse candle aqui continua caindo bastante. Eu não sei se vem testar essa mínima aqui, mas pode vir testar essa mínima olhando pro gráfico semanal lá, né? Isso é importante olhar? Porque quando a gente olhou aqui em cima, né? Quem olhou aqui, se você tem uma expectativa de que, diante de todas as outras coisas, de dólar subindo, de, enfim, todas as outras coisas, Fed acelerando subida de taxa de juros, e se o gráfico também está falando a mesma coisa para você, você vai procurar muito mais pontos de venda do que de compra aqui. Então você acaba operando a favor da tendência. Então, ouro agora, ó, batendo num suporte bem relevante aqui. Só para quem olhou essas duas médias aqui de 9 períodos e de 21 períodos exponenciais, ele ainda está bem separadinho, ele está meio separadinho, segurando esse suporte. Segundo elas, né, continua caindo aí. Mas pode ser que agora, no início da manhã, a gente veja alguma correçãozinha dessa queda mais acentuada aqui, ó. Vou aumentar lá. Dessa aqui, ó. Dessa queda aqui. Por que não uma correçãozinha, um pullback, vamos dizer assim, dessa movimentação aqui. Esse é o ouro. E o Bitcoin também continua caindo. Outra coisa que é importante de relembrar aqui,
E nós temos Petrobras aqui no Brasil e nós temos combustível aqui no Brasil e a gente gasta com essas coisas. E estão especulando que para essa semana pode vir mais um aumento de combustíveis, porque segundo analistas, economistas, pesquisadores e tal, o preço do nosso combustível nesse momento está defasado em 19%, se eu não me engano, a gasolina, e 20% o diesel, alguma coisa assim. Então já estão esperando algum aumento essa semana para o combustível aqui no Brasil. Aqui no CNBC, falando um pouco de notícias, tem uma matéria falando assim, ó, as taxas de juros estão subindo, veja como proteger o seu dinheiro. É uma matéria curtinha, eu vou deixar na descrição do vídeo também, porque tá a época de juros baixos, né, dos Estados Unidos já se encerrou e agora eles estão subindo a taxa de juros aí, como a gente vem falando direto. Isso acaba mudando um pouco a mentalidade das pessoas que investem. Não é mudando a mentalidade, mas fazendo com que elas ajam e movimentem o seu dinheiro até para se proteger ou aproveitar essa alta de taxa de juros, o que entra também numa correlação que eu vou falar aqui posteriormente do ouro em relação a esses títulos se eles continuarem subindo, tá? Mas num outro vídeo eu falo. E aqui era uma matéria, só para relembrar que já estava aqui, não estamos nem perto do fundo, diz o principal economista, à medida que os mercados globais ainda caem, né? Então, existe uma expectativa ainda de queda. Isso aqui foi lá na semana passada. Então, muitos analistas estão com essa expectativa ainda de quedas mais acentuadas pelos índices. Por quê? Porque essa semana vai sair dados sobre inflação dos Estados Unidos, aqui lá na quarta e na quinta-feira. Se saírem dados de inflação mais alto aqui do que o esperado, esses dados vão meio que confrontar o que o Powell falou na semana passada também, que não vão subir, não vão ser mais agressivos com taxa de juros, porque a inflação pode começar a ser controlada. Só que se começar, né, a sair dados mais altos aqui de inflação, tanto na quarta quanto na quinta-feira, os mercados podem ficar mais agitados, nervosos e negativos, na expectativa de que o Banco Central americano possa apertar mais ainda as políticas monetárias, ou seja, ser mais agressivo nas políticas monetárias. E isso acaba trazendo o dólar para cima e índices para baixo. Por isso que é importante relembrar, né, esse tipo de matéria aqui, para quem não leu ainda, dá uma lida aí, porque você vai construindo o quebra-cabeça na sua cabeça ali para poder operar no dia a dia. Beleza, então, galera? Então, acho que por hoje era isso. Que vocês tenham aí uma ótima segunda-feira. Até o próximo Morning Call. Tchau.